Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula do canal Academia de Fisiologia. Eu sou o professor Paulo Eduardo Pereira. Na aula de hoje nós conversaremos a respeito de dois assuntos que estão relacionados: homeostase e sistemas de controle fisiológico. Apesar da grande variabilidade externa, o nosso organismo ele mantém o meio interno relativamente estável. Em determinados momentos do dia, nós estamos em um ambiente com ar-condicionado, na sequência, estamos em um ambiente externo muito quente ou chuvoso, úmido. Na sequência, entramos em um ambiente que tem ventilador e ao final do dia, geralmente tudo termina bem. Nós estamos com saúde. Essa capacidade de manter o meio interno relativamente estável frente a alterações externas é denominada de homeostasia. O nosso organismo ele é extremamente inteligente. Por mais que as nossas atitudes diárias caminhem no sentido oposto ao status da saúde. Por exemplo, pessoas sedentárias, pessoas que se alimentam mal. Contudo, num primeiro momento e até num segundo momento, o organismo ele tenta compensar esses desarranjos, uma alimentação não saudável, por exemplo, a partir de sistemas de controle, fazendo o possível para que tudo funcione bem. Em determinados momentos, ele perde essa capacidade e aí o corpo adoece. Pensando no conceito de meio interno relativamente estável, o conceito de um meio interno relativamente estável é atribuído ao médico francês Claude Bernard, em meados de 1800. Durante os seus estudos de medicina experimental, ele percebeu a estabilidade de diversas funções fisiológicas, como, por exemplo, temperatura corporal, frequência cardíaca, pressão arterial. E aí o Claude Bernard ele começou a investigar isso de um modo mais aprofundado. Na sequência, um outro cientista, um outro fisiologista extremamente importante para a fisiologia, o Walter Cannon, ele criou o termo homeostasia para descrever a regulação do meio interno. Vejam que homeo significa parecido e estase, condição. Então, a partir da criação dessa palavra homeostase pelo Walter Cannon, nós temos que homeostase implica na manutenção de uma condição similar. Aqui nós temos que tomar um certo cuidado. Vejam que se nós considerarmos a definição de Walter Cannon, em nenhum momento ele cita equilíbrio. Na verdade, ele cita a manutenção de uma condição similar. Não necessariamente precisa haver um equilíbrio. E para manter a homeostase, o corpo monitora o seu estado interno e toma medidas a todo momento para corrigir qualquer perturbação que ameace a função normal. Caso a manutenção da homeostase não seja possível, o que você acha que acontece? Se o organismo não conseguir manter a homeostase, o nosso corpo adoece. Nós temos o desenvolvimento de uma condição patológica. E aí, fazendo um paralelo na área da patologia, as doenças que acometem o nosso corpo, elas podem ser caracterizadas em dois grandes grupos gerais, generalizando, tá? O primeiro grupo diz respeito a quando o problema, a doença, surge a partir de uma falha
de algum processo fisiológico normal, uma falha interna. E o segundo grupo, geral das doenças, diz que a doença ela pode se originar a partir de uma fonte externa, por exemplo, o uso de tabaco, o consumo de álcool, o consumo de alimentos ricos em gordura e assim por diante. Então, as doenças elas acabam sendo caracterizadas em dois grupos gerais. O organismo em homeostasia, ele sofre uma alteração, que pode ser uma alteração interna ou externa, conforme nós acabamos de ver. Essas alterações, interna ou externa, ou ambas, né, promovem a perda da homeostase. O organismo, ele sempre tenta compensar essa alteração. Então, sempre que a homeostase é rompida, o organismo ele tenta reverter essa situação para que a homeostase seja mantida, ela seja reposta. Caso o organismo falhe na compensação dessa quebra homeostática, o nosso corpo vai adoecer. Por outro lado, se o organismo conseguir compensar essa perda da homeostase, nós nos manteremos saudáveis. Pensando em homeostase, é extremamente importante nós estudarmos quais são os meios corporais. Basicamente, nós temos a compartimentalização em dois meios. Nós temos o líquido intracelular, que corresponde a tudo aquilo que está dentro das nossas células, e nós temos o líquido extracelular, que corresponde a tudo aquilo que está fora das nossas células. No plasma sanguíneo, por exemplo, no líquido intersticial, por exemplo. Então, por que eu estou definindo isso? Para que você entenda essa informação. Em fisiologia, sempre que nós vamos estudar homeostase, nós estamos considerando as concentrações de substâncias no líquido intracelular e no líquido extracelular. Agora analisem essa figura comigo. No líquido extracelular, nós temos muito sódio, muito cloro e pouco potássio. Por sua vez, no líquido intracelular, nós temos pouco sódio, pouco cloro e muito potássio. Então vejam que, considerando somente esses três íons, nós não temos nenhum equilíbrio. Na verdade, há um desequilíbrio, né? Conforme vocês podem observar na legenda do gráfico. Isso mostra que homeostase não significa equilíbrio. Até porque, se esses íons estivessem em equilíbrio, para a nossa sobrevivência seria muito ruim. Como que nós teríamos, por exemplo, um potencial de ação sendo gerado em um neurônio? O potencial de ação ele ocorre por conta da troca iônica. Alguns íons do meio extra vão para o meio intra e alguns íons que estão no meio intra vão para o extra. Se tudo tivesse em equilíbrio, não teria a troca. Então, o equilíbrio implica que a composição dos compartimentos corporais é idêntica e elas não são. Para a manutenção da homeostase, nós temos sistemas de controle. Então, as funções-chave do nosso organismo, elas são monitoradas o tempo todo para que sempre estejam dentro de parâmetros adequados. Vejam que essas funções-chave, elas permanecem dentro de um intervalo aceitável. E elas não apresentam um valor fixo imutável. Por exemplo, se nós considerarmos a glicemia de jejum, ela tem que estar abaixo de 100. Então eu posso em um dia acordar e a minha glicemia em jejum estar em 93, no outro dia 98, no outro dia 95, no outro 89 e assim por diante.
Vejam que todos esses valores que eu mencionei estão abaixo de 100 miligramas de glicose por decilitro de sangue. Ou seja, está tudo dentro da normalidade. Vejam esse outro exemplo, valor de pressão arterial. A pressão arterial sistólica, que é o primeiro valor, ela precisa ficar abaixo de 120 para ser considerada ótima e a diastólica abaixo de 80. Então eu posso ter uma pressão sistólica de 118 por 75. Ótimo. Posso ter uma pressão arterial de 115 por 80. Ótimo também. Então vejam que as variáveis fisiológicas, elas não apresentam valores fixos, e sim, elas apresentam uma faixa, elas podem variar. Os sistemas de controle, se nós considerarmos um sistema simples, ele apresenta as seguintes estruturas. Ele é composto por um sinal de entrada, que é um sinal de estresse, alguma alteração fisiológica, um centro regulador, que geralmente é o sistema nervoso, um sinal de saída, e esse sinal de saída gera uma resposta. Então vamos ver qual é o tipo de sistema de controle mais simples. O sistema de controle mais simples é o que nós chamamos de controle local. É a forma mais simples de controle. Por quê? Porque no controle local, uma mudança isolada em uma região do nosso organismo, ela pode ser revertida sem a atuação de outras áreas do nosso corpo. Por exemplo, se nós ocluirmos os vasos do antebraço, aquela região vai ter o fluxo sanguíneo diminuído. Aquela região vai sofrer uma hipóxia e, por conta disso, os próprios vasos daquela região, conforme vocês estão vendo ali na figura, vão produzir óxido nítrico, o NO, que está presente ali na figura. Esse óxido nítrico é um potente vasodilatador. Ora, se a região está com um fluxo diminuído, se eu consigo promover uma vasodilatação, o fluxo aumenta. Vejam que essa alteração fisiológica, essa resposta fisiológica, ela foi local. Por outro lado, nós também temos os controles de longa distância. Então, nesse caso, as alterações se distribuem por todo o organismo e os controles de longa distância apresentam uma alça de resposta e uma alça de retroalimentação, que geralmente nós chamamos de feedback. E aí, pensando em feedback, nós temos feedback positivo e feedback negativo. O que seria o feedback negativo? Imagina que nós temos um estímulo inicial, um estresse inicial. Esse estresse gera uma resposta e essa resposta cessa, finaliza o estímulo inicial, certo? Tem por que o nosso organismo continuar com a resposta se o estímulo inicial foi finalizado? Não. Então isso é o feedback negativo. Por outro lado, nós temos o feedback positivo, em que um estímulo inicial gera uma resposta e essa resposta aumenta o estímulo inicial. E isso acaba virando um ciclo. Vejam esses exemplos. Feedback negativo. A concentração de CO2, por exemplo, está alta. Isso faz com que nós aumentemos a ventilação pulmonar. Aumentamos a ventilação pulmonar, o que vai acontecer com a concentração de CO2? Vai diminuir. Se eu diminuo a concentração de CO2, tem por que eu continuar hiperventilando? Não. Então, a concentração de CO2 diminuiu, a ventilação pulmonar ela volta ao seu estado basal. Isso é um feedback negativo. Agora, um exemplo de feedback positivo. Um belo exemplo. A mamãe está no trabalho de parto. Então, vai ocorrer o estiramento da cérvice da mamãe. Esse estiramento da cérvice vai estimular a liberação de ocitocina pela mamãe.
A ocitocina promove contração uterina. Essa contração uterina, ela empurra o bebê contra a cérvice. Quando o bebê é empurrado contra a cérvice da mamãe, ocorre o quê? O estiramento da cérvice. O estiramento da cérvice vai promover a liberação de ocitocina. Vejam que uma resposta aumenta a consequência seguinte. Então, isso é um exemplo de feedback positivo. Quando que esse ciclo é finalizado? Quando o bebê nasce. Muito obrigado pela atenção, nos vemos na nossa próxima aula. Até mais!